Boa noite, galera! Hoje, quarta-feira, estamos na área. Quem já estiver aqui me escutando, deixa um likezinho aí pra mim. Fala de onde que você está me acompanhando pra eu saber de onde que essa galera bonita tá falando comigo. Eu tô aqui no interior não, né? Na Baixada Santista, em São Paulo. Bom, galera, hoje a gente tem um tema que eu quero dizer aqui. Vocês assistiram o tema da última live feita no domingo? Quem aí? Quem tá aqui e assistiu? Samuel São Carlos, um beijo pra você, Samuel. Teresina, Piauí, bom, muito bom. Alagoas, Guarulhos, ó, aqui pertinho de mim. Tem gente do time em Guarulhos, hein, Gilson? Quem assistiu a última live, aquela live foi feita no domingo, que foi uma live espetacular. Eu até recomendo, se você não assistiu, assista. E vou te falar uma coisa. A de hoje vai ser extraordinária. Segura essa palavra, extraordinária. Nós vamos trazer aqui, ó, eu enumerei 10 itens. Meu celular tá caindo, gente, é muito pesado. 10 itens para vocês tomarem cuidado na oficina. Tem mecânico de plantão aí? Se não, ó, se o seu mecânico não tá assistindo essa live, seu mecânico, seu marido, seu irmão, quem for, o seu mecânico manda essa livezinha nesse aviãozinho pra ele. Faz favor, porque hoje é uma live que assim, eu até vou pedir perdão aqui se eu falar alguma coisa errada da parte técnica, da parte mecânica, mas vocês sabem, eu acompanho meu marido há muito tempo, eu sei algumas coisas assim, mas eu não sou a mecânica, ele que é. Tá? E hoje, infelizmente, ele não tá aqui com a gente para poder completar essa live, né? Da maneira técnica que algumas coisas são na oficina. Mas eu acredito que eu vou conseguir discorrer aqui com vocês bastante argumento. Por quê? Bastante desses itens que eu separei. Prejuízo financeiro, quando acontece também na oficina, ele tem reflexo no nosso painel, no nosso dia a dia. E isso pode tirar o teu resultado positivo, o teu saldo crescente. Isso pode sim prejudicar os seus números, tá? Então é por isso que hoje a gente vai trazer um assunto da oficina, do dia a dia, da prática dos serviços em geral, mas que ocasionam sim prejuízo do nosso bolso, retirada de lucro dos nossos bolsos, certo? Então eu quero deixar isso bem claro aqui com vocês. São 10 itens, eu enumerei aqui. Número 3 é muito importante, número 10 então é o mais extenso, então tenha paciência, se você quer aprender, fique até o final, beleza? Vamos lá, ó. Boa noite, Vanusa. Boa noite para todo mundo que tá chegando. Sejam muito bem-vindos, viu? Hoje a gente vai falar aqui sobre os prejuízos que a oficina pode ter e que tira o teu resultado positivo no final do mês. Começando pelo número 1. Número 1. E como eu fiz na última live de domingo, eu vou debatendo aqui com vocês e vocês vão dando opinião aí também. Fechou? Beleza? Vamos lá. Clientes que chegam de outras oficinas. Bom, nem sempre os clientes que chegam de outras oficinas trazem a verdade. Nem sempre eles contam a história toda. Nem sempre eles na maioria das vezes, vão puxar a sardinha pro lado deles. Que eles foram enganados, que eles foram, ai meu Deus do céu, aquela judiação, né? Só que tem um detalhe. Esse cliente que vem de outras oficinas, né, às vezes é cliente de vários anos de outras oficinas, ou tem o pior ainda, que é aquele que passa de oficina em oficina, esse é o pior de todos. Mas aquele que teve uma história triste em outra oficina e chega contando isso pra você, você imagina que ele já traz ali uma história de gastos, de desconfiança, ele já se irritou, entendeu? E ele pode, num primeiro momento, chegar
que nem um cordeirinho, mansinho, para você comprar aquela história dele e fazer o serviço que ele quer que você faça. Pode ser algo verdadeiro? Pode ter sido enganado, ele pode ter sofrido algumas consequências ruins, ter tido uma experiência ruim, porque a gente sabe que no nosso ramo tem muito prestador Zé Ruela, entendeu? Então vamos lá. Mas ele pode não trazer a história toda. E por esse fato, ele ter sido, talvez, não feito o que tinha que ter sido feito, ter gastado e não ter resolvido o problema da maneira que ele queria, chegar falando de outro mecânico, falando mal, mas aquele mecânico, isso, assado. Não dê oportunidade para esse tipo de cliente crescer para cima de você. Por que eu estou falando isso? Esse tipo de cliente, quando ele chega, você vai atender, óbvio, eu não estou aqui falando para você não atender. Você vai atender, você vai recepcioná-lo, você vai talvez fazer o serviço e tudo mais. Porém, você tem que ser cauteloso. Tudo que você encontrar de errado, você tem que se resguardar. Tudo que você viu que poderia ter sido feito uma gambiarra, poderia ter sido alguma coisa que foi feita, você tem que se resguardar de qualquer problema. Por exemplo, ele já gastou, ele já se irritou. Se alguma merda der agora, vai sobrar pra você. Entendeu? Então você não tem que ter dó. Como diz o Fabiano, em homenagem ao Fabiano, meu funcionário, quem tem dó é violão. Você tem que fazer a coisa certa. Muitas vezes o cliente chega murmurando, sofrido, falando que já gastou demais. Ele já está dizendo para você, olha, vai devagar que eu não tenho dinheiro. Se esse cara já fala assim, eu gastei muito, gastei não sei o quê, já corre dele. Ou taca ali nos peitos tudo de uma vez por todas para que isso não sobre para você. Porque se você ficar com dózinha dele, ele não vai ter dó de você. E ele pode vir até, muitas vezes, te processar, ir no Procon. Toda aquela raiva, desde o momento em que a moto deu problema, vai recair sobre a última pessoa que colocar a mão. Certo? Olha só. Isso é sério. Chegou falando mal de outra oficina, chegou falando mal de outro mecânico, nem sempre o outro mecânico é o ruim, não. Às vezes é o próprio cliente. Tem que tomar cuidado com esse tipo de pessoa, com esse tipo de cliente. Ele pode vir para tirar a sua paz. E você tem que ter sabedoria para entender. Então, quando ele chegar, olha, meu amigo, você foi atendido lá, você teve um probleminha lá, mas ficou lá. Aqui é assim, assim e assado. E ponto final. Sua oficina, suas regras. Número 2. Quem aí concordou comigo no número 1? Quem aí já teve uma situação de cliente que veio de outra oficina e deu trabalho para você? Coloca aqui nos comentários. Vamos dividir esse conteúdo riquíssimo para enriquecer as nossas oficinas e deixar nossa oficina com saldo positivo todos os meses. Arruda Souza Santos, Toca, um beijo pra Toca. Josivane, olha, tá todo mundo falando, olha aí, ó. RTEC, Renan, sempre tem, viu, ó, a galera tá concordando comigo. Cláudio, beijo pra você, Cláudio. Raíssa, todo dia tem uma novidade. Isso, a gente tem que se resguardar sempre. Vamos lá, número 2. Isso que eu quero que vocês entendam o sentido das palavras que eu coloquei aqui, mas vamos lá, ó. Peças que têm a possibilidade de se fundirem, de se unirem com outras devido à falta de manutenção. Veja só, eu vou dar exemplo. Estima-se um tempo, você chega lá um cliente para trocar uma bucha de balança de uma Phaser 2008. Aí você estima que vai trocar essa bucha de balança em 2 horas no máximo. E aquele serviço dá uma atrasada violenta, as buchas não saem, fundiu com a balança, entendeu? Não sai nem com reza braba. O que vai acontecer? As 2 horas que você estimou e cobrou lá uma média, não sei, de R$250 para fazer, por exemplo, você levou 5 horas para fazer, para tirar, para colocar a peça nova e para montar a moto. Olha o prejuízo. Essas 3 horas que passou
você poderia estar fazendo outra moto, você deixou de atender o cliente que já estava para entregar a moto, você atrasou todo o seu serviço. Então, esse tipo de serviço, você pode ter duas oportunidades. Você passar para o cliente as possibilidades. Por exemplo, outro dia eu falei isso com uma aluna. Eu falei, olha, isso o que você pode fazer? Você pode falar para o cliente, ó, o valor desse serviço, quando for esse tipo de situação, tá, gente? Bucha de balança, eu até anotei aqui, ó, bucha de balança, pedal de freio, cavalete, pistão de pinça de freio ali do disco, pisca traseiro, tá? Suspensão dianteira de Falcon, de Twister, que o aço não sai de jeito nenhum. Esse tipo de serviço que você já tem um histórico que pode ocorrer algum detalhe e atrasar os demais serviços, você tem que deixar claro para o cliente. O valor do serviço, ele pode ir de X a Y. Vai depender do estado que está a sua peça, a sua moto. Por quê? Por falta de manutenção, eu posso levar o dobro do tempo para fazer, o que vai, infelizmente, ficar um pouco mais caro. E aí, o que você faz? Você já deixa claro isso pro cara. Você já deixa já joga taca nos peitos dele. Não é culpa tua o cara não ter dado manutenção. É culpa dele. E você vai fazer o trabalho na cabeça dele e falar, opa, paguei mais caro porque eu não fiz. Então, da próxima vez, talvez na próxima moto, ele faça. Mais antecipadamente, o dinheiro vem mais rápido pro seu caixa, né? Com esse golpe que ele vai levar. Golpe no sentido de que ele mesmo fez, né? Porque ele não deu a manutenção que tinha que dar. Consequentemente, ele tem que pagar mais caro por isso. Outra coisa, seria interessante se você não marcasse horário. Por quê? Você viu que o enrosco não quer sair, você viu que tá agarrado, você não vai deixar outros clientes que já estavam ali agendados, combinado, com o horário marcado de retirada da moto, esperando. Você tem que deixar isso muito, você tem que ser muito atento a isso. E tem alguns casos de cliente que quer fazer o serviço e ele quer a moto para ontem. Ele quer fazer o serviço e ele quer ficar ali do seu lado. Quando é algum serviço que pode dar algum enrosco desse, como por exemplo, aqui no caso assim, você tá ali, colocou a moto para subir para rampa, para fazer troca de óleo, aí você viu que a pastilha de freio não tá legal, o que vai acontecer? Você vai falar assim, ó, meu amigo, essa pastilha não tá legal, né? Você dá um check-up na moto para poder vender, né? Porque você sabe que óleo não dá dinheiro, principalmente se você trabalha com preço errado, aí que você tá perdendo dinheiro mesmo. Você vai falar isso pra ele, ó, que tem que trocar a pastilha, ele fala, troca aí. Quando você vai pôr a mão, a pinça não sai. E era uma simples troca de óleo. Quando você põe a mão, a pinça não sai, o pistão garra e aí detona o horário da oficina. Detona. Você fica um tempão com uma pessoa só numa moto para trocar uma pastilha. É óbvio que você vai ganhar esse serviço, porque você não troca pastilha de graça, principalmente quando o pistão tá lá agarrado. Você faz a manutenção, você ganha por isso. Você não, né? Eu acredito que aí que você não tá fazendo esse trampo de graça, perdendo esse tempão todo aí, tirando um pistão, porque o cliente não dá manutenção. Você tem que fazer ele sentir no bolso para que ele volte a fazer, para que ele venha querer fazer as manutenções preventivas. Tem muitos clientes quando falam, opa, eu não fiz isso da outra vez, eu perdi. Eu, por exemplo, há um tempo atrás, eu perdi pneus do carro porque eu não calibrava. Ou seja, vocês acham que hoje eu perco pneu porque eu deixei de calibrar? Negativo, eu passei no posto, calibra pra mim. De vez em quando, os meninos sempre falam, Rose, quer calibra? Eu falo, calibra aí. Por quê? Porque eu perdi, foi prejuízo que eu tive. Eu me lembro dessa época, então o cliente é a mesma coisa. Ele vai lembrar que doeu no bolso dele. Beleza? Estou conectada com vocês. Vocês concordam com isso que eu falei? Sobre esses serviços que você estima aí fazer em determinado tempo, cobra um valor, que às vezes você já tem até o valor pré-estabelecido e chega na hora, leva 2, 3, 4 horas mais e você ficou no prejuízo? Vamos ver aqui. Juracema, o que ela tá escrevendo? Nossa surpresa, no antigo tinha uma peça que não fazia parte do motor, o cliente chora, triste, profissionais ruins no mercado. Sim, Samuca,
Larissa, o Quinho falou concordo. Boa noite, Elias. Muito boa noite. Beleza? A galera tá concordando. Vamos seguir, tá? Pra vocês prestarem atenção, porque relativamente isso aqui vai refletir sim no seu financeiro. Você poderia ter mais tempo para fazer outros serviços, deixar mais clientes satisfeitos aí com o horário que você combinou e porventura você pegou um trabalho que te deu mais trabalho do que você imaginava e você vai acabar perdendo aí. E lembrando, prestação de serviço é calculado, quando a gente faz a precificação em horas, beleza? Só para vocês saberem. Terceiro, eu coloquei aqui a parte de motores. Que engraçado que eu fiz essa pergunta, né, pra vocês, acho que foi ontem, e muita gente respondeu motor. Foi muita gente falou motor. Que eu perguntei quais eram os serviços que dava trabalho, né, que tipo a gente que levava prejuízo. E aqui eu quero deixar claro que vai ficar na sua cabeça isso que eu vou falar. Tá? Sempre que você fizer algo, sempre que você fizer algum jeitinho em motor de cliente, vai ter BO pro seu lado. A bucha vai sobrar para você. Então, vai lembrar disso. Sempre que você der um jeitinho, a bucha vai sobrar para você. Não esqueça disso, hein? Bom, você tem que tomar cuidado com o motor quando você terceiriza. Olha só. Nem sempre o terceiro, ele vai se responsabilizar da maneira que ele fala. Alguém aí já teve problema com terceiros? Por exemplo, uma retífica, uma solda, enfim, alguém já teve? Coloca nos comentários pra galera, pra gente se comunicar aqui. Mas vamos lá, continuando. Por que eu coloquei aqui o serviço de terceiros? Você pega um motor para fazer, você vai lá, manda trocar o guia, manda fazer a instalação das válvulas, porque talvez você não faz aí na sua oficina, né? E aí o que acontece? Dá pau essa montagem, deu algum BO depois nesse motor. A responsabilidade é do terceiro? Não. Ele pode até consertar, mas quem vai ter que abrir o motor de novo, quem vai ter que botar a cara para bater é você, é o dono da oficina. O cliente não vai atrás do terceiro para reclamar com ele, certo? Então você tem que escolher bons prestadores de serviço se for o seu caso. Se você não faz esse tipo de trabalho, de solda, de colocar guia, de assentamento de válvula, de planar motores, né? Você tem que ter pessoas responsáveis que se der alguma merda, você vai levar, ele vai refazer, mas vai estar ciente que ele tem que dividir o BO contigo. Porque você não pagou lá pra ele fazer o serviço, aí deu uma merda, o que aconteceu? Você teve que parar o que você estava fazendo, porque era a sua obrigação, para refazer um serviço que ele fez mal feito. É justo, não é, com você? Então, se você vai contratar e sempre levar serviços para terceiros, faça um contrato com essa pessoa. Não custa nada, né? Ter esse tipo de acordo. Olha, é o seguinte, porque se voltar, cara, se der alguma zica aqui, você se responsabiliza até pela minha abertura, né? Você vai me dar desconto, você vai fazer alguma coisa melhor pra mim. Porque não é justo comigo, né? Ter que abrir o motor todo, ter que parar a oficina toda, não cobrar nada, ainda ter que bancar as peças pro cliente por causa de um erro aqui. Então, isso você faz com que, quando você fala assim, você faz com que o prestador de serviço, ele seja mais ali, ó, eficiente no trabalho. E eu já vi muito prestador de serviço fazer cagada, tá? Outra coisa também que você tem que tomar cuidado. Quando você tá ali abrindo o motor, você tem que sair prestando atenção em tudo. Outra coisa importante, quem pega o motor para fazer, para abrir, é o ideal que seja a pessoa que vai fechar. Tá? A pessoa que vai abrir, ela já vai abrindo e já vai analisando peça por peça para ver ali o que tá com desgaste, o que precisa incluir no orçamento. Quando uma pega para fazer e a outra pega para terminar, pode ter uma falha no meio do caminho. E numa falha, sobra prejuízo no seu caixa, tá? Eu quero dizer que lá na loja hoje, a gente vai fazer motor, a pessoa que vai abrir é a pessoa que vai fazer. Tá? Sempre vai ser assim para evitar esse tipo de problema. Boa noite, Paulo. Paulo me chama de madrinha, gente. Sempre chamou, né, Paulo? Vamos lá, ó.
Motor que já foi aberto, lembra que eu estava citando isso aqui, essa questão? A pessoa que está abrindo, quando ela vai abrir o motor para conferir, ela já sabe que aquele motor foi mexido. Às vezes tem resto de cola, às vezes tem gambiarra, tem solda, tem parafuso espanado. Isso tudo você tem que sair registrando para se resguardar, para ter o que passar para o cliente e falar para ele, isso aqui não é responsabilidade minha não, isso aqui estava assim, para arrumar tem que fazer isso. Desde o início, tá? E por que eu já falei aqui sobre não só a questão dele aberto? Acontece de oficinas, às vezes na correria, às vezes algumas coisas erradas, né, que a gente vê por aí, peças roubadas, por exemplo, a moto abrir o motor aberto não, quente, e isso tende a gerar um desgaste no material do motor. Ele pode vir a empenar. Então a gente sempre recomenda, a gente sempre observa, faz os testes para ver se o cabeçote, para ver se o cilindro não estão empenados. Principalmente motores que chegam com muito vazamento, você tem que tomar cuidado com isso. Porque se você não observa ou não troca essas peças por uma nova e você fica com a mesma peça ali e ela às vezes tem de alguma forma algum empeno, essa junta pode ser a original, pode ser o que for, que ela não vai exportar, vai ter vazamento. E o cliente vai ficar te perturbando. Então já observa esse empeno, né? Observa se essas peças estão alinhadas para não ter problema, tá? Beleza? Vocês fazem isso aí na oficina de vocês? Fazem essas observações nas desmontagens, quando tá abrindo o motor? Hoje achamos uma peça que não era do motor, olha, já a Sema falou. Continuando aqui sobre o motor, e eu coloquei ele aqui bem no início da lista, porque eu falei dele na semana passada, a gente tá fazendo alguns motores lá na loja, e eu falei, eu preciso falar sobre isso, e eu vou aproveitar essa live para falar um pouquinho mais sobre motor, né? Tem que tomar cuidado quando vocês pegam motores com mais de 10 anos de quilometragem rodada. Aí você vai falar assim, mas por que, Rose? Às vezes é um motor que tá só queimando óleo, só tá com problema na parte de cima, só queimando óleo. Cilindro, anel, pistão, vai trocar as válvulas ali e tal. Só fazer a parte de cima. Só que, como é um motor muito rodado, às vezes é uma moto que já virou o painel, se você não presta atenção nisso, essa moto não pode vir a dar problema em algum rolamento, na própria biela. Pode, não pode? Então é o ideal que você observe a quilometragem da moto, o tempo de uso dessa moto, se o dono da moto ele era cuidadoso com as trocas de óleo, porque você hoje troca lá somente a parte de cima do motor, o famoso kit ar, ou kit cilindro, ou kit de força, que alguns falam, né? Você só troca isso, mas lá daqui 2 meses essa moto vem apresentar um barulho no rolamento. E aí o cliente vai para sua oficina e fala, mas eu acabei de fazer o motor. Olha para você ver, eu acabei de fazer. Então assim, se aquele cliente naquele momento, se você vai passar um orçamento, ele não acha viável fazer o motor inteiro, trocar todos os rolamentos do câmbio, do vira, a própria biela, todos os retentores, se ele acha que isso não é viável para ele, tenha isso registrado. Fala, olha meu jovem, hoje o BO da sua moto, na parte tá fumaçando, tá baixando óleo, tá aqui em cima. Mas a sua moto é uma moto que já tem muitos quilômetros rodados e nada impede de daqui 1, 2 meses vir a dar problema na parte de baixo. Então hoje você tá tendo oportunidade. E como a gente já vai fazer a parte de cima, o que você acha de já dar um incremento na parte de baixo e já resolver isso de uma vez para você ter motor aí por muito tempo e não ter dor de cabeça? Não é melhor você trocar esse tipo de ideia com o cliente e deixar ele decidir nesse sentido, né? Do que fazer. E ele falando que, eu não quero fazer isso, ficou muito caro para mim. Assina aqui. Assina aqui a responsabilidade. Porque amanhã ou depois der problema na parte de baixo, algum rolamento, eu não tenho responsabilidade de abrir seu motor. Eu não estou aqui fazendo o motor completo da sua moto. É uma parte que está sendo corrigida nesse momento. Ok? Então é importante vocês ressaltarem isso. Obviamente, muitos clientes vão ficar interessados em fazer o motor inteiro. Hoje, por exemplo, eu
tô falando aqui para vocês trocarem esse argumento, porque eu ainda vejo muita resistência por parte, principalmente dos mecânicos, achando que o cliente não vai fazer o serviço, né? Porque vai ficar caro, que não sei o quê. Mas hoje eu não dou essa opção pro cliente. Se chega uma moto na loja com mais de 10 anos, vai o motor inteiro, entendeu? Eu não quero problema, não é pelo dinheiro, é porque eu não quero dor de cabeça, nem pra mim e muito menos pra ele, porque eu sei que se der dor de cabeça pra ele, ele vai vir me encher a paciência. E motor que dá problema, o prejuízo financeiro é gigantesco, é incalculável. Tá? Só para vocês saberem, porque imagina aí o número de peças que podem estragar, danificar, se vier uma biela vir e estourar o pistão. Não é verdade? Muita coisa. Vocês já passaram por isso aí? Já pegou algum motor de moto com mais de 10 anos que só trocou uma parte dele e depois deu um problema e o cliente veio falar balela na cabeça de vocês? Certo? Outra coisa também a importância aqui, toda vez que você pega um motor para fazer, é você substituir as peças fundamentais. Não ficar com dózinha de cliente, não. Volto a dizer, quem tem dó é violão, tá? Presta atenção, você tá ali com o motor aberto, porque eu não tenho a ferramenta aqui de tirar os rolamentos, manda na tornearia para tirar o rolamento, se for o caso. Faça o serviço completo para não trazer prejuízo para o seu caixa. Prejuízo para o seu caixa é prejuízo no seu bolso. Você deixa de ter dinheiro a mais na sua conta, tá? Beleza? Outra coisa, é a oficina que dá o orçamento. O orçamento é do mecânico. Não é o cliente que vai decidir qual peça que vai trocar, que ele quer, que acha que vai resolver o caso dele. O mecânico lá que vai decidir, ó, isso aqui precisa trocar isso. Se o cara não quiser fazer, não faça do jeito que ele quer. Nem ele assinando a responsabilidade faça isso. Porque se der qualquer problema, ele vai vir atrás de você e você vai ter que pagar um motor inteiro, tá? Isso é fato. Eu já vi oficina ter que pagar motor inteiro. Beleza? Eu já, depois disso, só pego para fazer tudo e trocar todos os rolamentos, tudo de novo. É a Los Santos. Tá vendo? Tá vendo? Faz que nem eu, viu? Isso aí. Sua oficina, suas regras. E quando eu faço o motor, tudo novo, completo, perfeitamente. E é importante também vocês darem preferência por peça de qualidade, né? Peça de procedência, peça aí que vocês sabem que não dá retorno no mercado. Perfeito? Vamos continuar? Esse do motor aí vocês já tinham noção, né, gente? Eu sei disso, porque foi o mais comentado aqui no direct, vocês mandando pra mim que esse era um BO que acontecia sempre. Então prestem atenção, vocês que estão aqui, que ainda não pegaram problema de motor. Olha, faça a coisa certa pra você não ter dor de cabeça e não ter prejuízo. Vamos passar para o quarto prejuízo que pode estar escondido na oficina, tirando dinheiro do seu bolso. Isso aqui, é claro que a gente tá entrando aí na era, né, da injeção eletrônica, tá vindo aí algumas motos elétricas, né, mas ainda tem muitas cidades que atendem aí motos mais antigas, né. Aqui no litoral, confesso pra vocês que, por ser uma zona que tem muita oxidação, muita maresia, as motos, elas têm um giro muito maior, mas para o interior, eu sei disso, porque até para Minas Gerais, quando eu vou para Minas Gerais, eu vejo muita moto antiga, sabe? XL, YBR, moto antiga mesmo, rodando perfeitamente, em bom estado. Então, o que eu quero dizer para vocês aqui, ó? No número 4, eu selecionei os carburadores velhos. Isso mesmo. Carburadores, eu costumo dizer no balcão que é o coração da moto. Então, gente, para de tentar fazer jeitinho em carburador. Se aquele carburador já tá mais de 10 anos na moto, geralmente aí uma Titan, por exemplo, é de 7 anos em diante, ele já pode dar problema. Mas vamos lá, ó. Não tenta
tenta dar jeitinho em peça desse tipo não, que você vai ter dor de cabeça. Você vai ter que ficar limpando, abrindo, fechando, e vai dar vazamento, e vai dar BO, vai sobrar prejuízo pra você. Principalmente o dessas motos aqui, ó, NX400, Twister. Isso é peça que tem que ser substituída por uma nova. Se você ficar dando jeitinho, você vai ter que ficar dando jeitinho, escutar o cliente pagando sapo, entendeu? Você tendo que parar o que você tá ganhando dinheiro para resolver um problema que o cliente talvez não tem dinheiro, condições para trocar, mas não é culpa tua. De cara, se você pega um carburador desse, você viu o estado dele, já condena esse tipo de peça. Não fica maçando barro, não, tá? Outra coisa também, quem pega motos de alta cilindrada, antiga, carburada, tem motos no mercado que já não tem mais peça para ser substituída. E se você pega um tipo de, por exemplo, uma Hornet aí, que é carburada, você pega uma moto dessa, como não tem mais peça, ou se tem peça, é o olho da cara. Eu tô falando, é o olho da cara. E muitas vezes não tem, às vezes, disponível para entrega, aquele carburador não fica bom, você tem que equalizar várias coisas. Esse serviço não vai render para você. Às vezes é melhor dizer não. Ou já tacar nos peitos do cara, meu amigo, esse carburador seu já era. Tem que comprar um novo, porque as peças não tem disponível. Sai fora. Não segura esse BO, não. Essa bucha não é tua. Beleza? O cara quer andar de motão, mas quer andar de motão antigo, falhando com um monte de BO e quer que você dá jeitinho. Esse tipo de carburador não tem jeitinho. E aí você fica no ego, eu tô mexendo no motão. Que motão que nada. Você tem que pensar no dinheiro que vai entrar na sua conta. Não vai entrar dinheiro, vai entrar prejuízo se você ficar ali só no ego. Beleza? Você tem um Hornet aí? Não, não tem. Então, para de se preocupar com isso. Outra coisa também importante. Vamos imaginar, tá? Uma hipótese, que esses carburadores estão bons. Moto é conservada, moto boa e tal, beleza. Tipo, vamos imaginar que é uma Twister. Eu já peguei uma Twister em 2000 e... Faz pouco tempo, deve ter sido em 2016, já tinha mudado a loja. 2016, por aí, eu acho. E a Twister era zero, a Twister tinha 700 km rodado. O cliente tirou ela da concessionária, subiu uma ponte aqui, bateu a moto e guardou a moto. Então a Twister era nova, né? A gente pegou a moto praticamente só para restaurar assim, o que tinha deteriorado com a batida. Quando você pega uma moto dessa para limpar um carburador, porque a gasolina pode ficar ali dentro, apodrecer, você não pode ficar só fixo no carburador. Eu sei que eu tô falando aqui com um monte de mecânico, mas eu sei também que tem um monte de gente que é mecânico, que mexe, que gosta, que tá ali vivendo essa experiência agora de iniciar nesse mercado, que ainda vai estudar mais sobre o mercado, vai fazer mais cursos, mas enfim. Se você é aí na sua oficina ou é um ajudante, por exemplo, você não vai só olhar o carburador. Você tem por obrigação, quando você pega um serviço desse, olhar a vela, olhar filtro, olhar o registro de combustível. A gente já teve um problema com uma moto que era o registro de combustível, não era nem um carburador. Só para vocês entenderem. Olhar a tampa do tanque, ela pode dar problema na alimentação da moto. São detalhezinhos que você tem que estar ali ligado. O próprio combustível pode estar lá todo apodrecido. O cara esqueceu de trocar e ficou lá aquela gosma lá dentro do tanque. Às vezes um pouquinho que ficou ali dentro entupiu o carburador que você acabou de limpar. Então tudo isso é um conjunto. Você vai limpar o carburador, você tem a obrigação de olhar tudo isso. Se é seu ajudante, você tem que fazer o checklist para ele. Tem que passar isso, para não deixar passar batido. Por quê? Você pode estar na correria da oficina, é só uma limpezinha de carburador. Não, só que não. Tem que olhar as outras coisas. Esse serviço pode voltar, aí vai você achar que é o carburador que você fez, abrir o carburador de novo, porque não olhou as outras coisas, tá? Já aconteceu isso com vocês? Eu saí correndo de uma Hayabusa esses dias. O pistão, cilindro. Vocês já aconteceu, carburador, ou é limpeza ou novo, não tem jeito. Carburador aqui pra mim é novo. Eu acho que eu não lembro a última vez que eu limpei um carburador. Acho que foi... Não, até que lembro. Faz alguns 15 dias aí, mas era uma moto nova que tava parada. Então, né? Mas quase não tem. Moto injeção entrou total no mercado, né? Não faço reparo em carburador.
ou novo ou vai para outra oficina. Já tive prejuízo querendo ajudar. O Samuca aí, ó, deixando a opinião dele, tá vendo? Serviço de carburador é assim que faço, tá vendo? Ó, a motopeça Fábio, peças Fábio, perdão, Fábio. Já aconteceu comigo já, Arruda, tá vendo? Tamo conectado aqui, hein, gente? Vamos lá. Número 5, são 10, hein? Tô na quinta aqui, ó. Adaptações. Nem sempre vai ficar bom. Nem sempre o encaixe é perfeito, porque é uma adaptação. Você tá pegando uma peça de uma moto e tentando colocar em outra para, às vezes, dar um jeitinho, ajudar o cliente. E esse cliente pode, às vezes, não gostar do serviço. Nós não fazemos adaptações na oficina. Não fazemos, mas de jeito nenhum. Tá? Não fazemos. E agora é de jeito nenhum mesmo. Por quê? A última adaptação que nós aceitamos fazer, obviamente documentado, registrado, além das mensagens na ordem de serviço também. Olha como é importante a ordem de serviço. A gente se resguarda de tudo enquanto é maneira. O que aconteceu, gente? Esse cliente nosso, um cliente muito bom, teve um problema com o carburador da XTZ dele. XTZ 125, que o nome já começa XTZ. Não gosto dessa moto, gente. Essa moto tem um carburador que só pode ser substituído. Prestem atenção nisso, tá? Deu problema, substitua por um novo. Não faça reparo. Esse cliente teve um problema, o carburador dele estava vazando e ele teve a magnífica ideia, porque ele viu no YouTube e ele ficou enchendo a paciência para que o Alex colocasse o carburador da Titan 150 e também o cabo do acelerador da Titan 150. E o Alex falou assim, cara, isso não dá certo, isso vai dar ruim, não vai ser legal, enfim, isso não vai dar resultado. Mas, cara, eu quero que você faça, eu pago pra você fazer e a responsabilidade é toda minha. Foi assim, tá? Foi dessa forma. Falei, olha, eu acho que a gente tentou tirar ele de cabeça, acho que umas 4 ou 5 vezes, mas não teve jeito. Ele queria porque queria fazer o trampo. E Alex fez. Ficou bom? Não. Tempos depois, volta ele reclamando que a moto estava consumindo demais, que não tinha ficado bom, que não sei o quê. O que aconteceu? Eu falei assim, mas nós não te avisamos que isso era uma gambiarra e que você quis fazer. A todo momento, eu acho que eu lembro de falar isso pra ele. Eu tentei te falar umas 3 vezes e você insistentemente disse que queria fazer, que toda a responsabilidade era sua. Ele pagou de novo para desfazer o trabalho e ficou no prejuízo do carburador da Titan 150. Por quê? Porque a gente se resguardou. Mas foi um cliente muito especial, né? Que a gente admira muito, uma pessoa muito bacana, né? Não é porque ele tem uma XTZ, coitado, ele é uma pessoa joia. Mas, nessa ocasião, ele foi teimoso e ele pagou prejuízo por isso. Eu não fiquei com prejuízo, óbvio que não. Porque me resguardei. Mas numa dessas, vamos lá que você não faz esse resguardo, que você não anota, que você não alerta, que você não manda mensagem, que você não tira o peão de cabeça. O que pode acontecer? Você pode aceitar fazer, dar essa sugestão e sobrar problema pra você. Porque se não ficar do jeito que o cara quer, se não ficar 100%, ele não vai lembrar que é uma adaptação, ele vai querer do jeito que era. E ele vai vir com todas as pedras em cima de você, tá? Então tomem cuidado com adaptações. Alguém já teve problema com adaptações aqui? Que chega de gente lá de Chinerai querendo colocar peça de bis, não tá escrito, gente. André escreveu, aqui na cidade todos fazem isso, menos eu, né? Nem faça. Isso mesmo, esse negócio de tentar adaptar a peça de outra moto é pura bucha. A gente só leva o nome de ruim depois. Tá vendo, Saulo, o que disse? Ó, Gabriel já passou, o Quinho já passei por isso, Passarinho, eu. Ó, tá vendo? Eu tô falando isso. Gente, isso é prejuízo, tá? Isso é serviço que tem que ser abolido. Porque senão vai te afastar do positivo, vai te tirar o sossego, vai levar a sua paz. Beleza? Tô fora de adaptação. Se você, as motos que fazemos aqui. Se você vê as motos, Aline, é isso que você quis escrever. Seu Lenildo, um beijo pro senhor. Seu Lenildo do time aqui também não faço. Aí, trazemos o web pra virar bis aqui. Ei, Aline, esses mecânicos sofrem, hein? Bom, vamos passar aqui pro número 6. Vamos lá, número 6.
Isso aqui eu coloquei para colocar a frase aqui que eu já falei 2 vezes, né? Quem tem dó é violão. Guarda essa frase, gente. Jeitinho para ajudar o cliente. Não façam isso. Aqui não é uma adaptação, é um jeitinho, um quebra-galho, uma gambiarra. Larga a mão disso. Não façam isso na oficina de vocês. Ou troca a peça, porque você vai ficar no prejuízo. Esse jeitinho pode não voltar, né? Pode ir para outro lugar falar mal de você. Esse jeitinho pode ficar te incomodando por muito e muito tempo, tirando o seu sossego, a sua paz. Pode ser caro esse jeitinho. Para de ter dó dos clientes achando que eles não têm condição de pagar. Se ele não teve cuidado com a motocicleta dele, a culpa não é sua, a culpa é dele. Se ele já chegou cliente na loja pedindo pra gente lixar, e eu já vi gente fazer isso, tá? Porque se ele chega pedindo isso é porque ele já viu em algum lugar. Lixar aço de bengala. Existe isso? Alguém de vocês fazem isso para tirar os arranhões do aço de bengala? Pelo amor de Deus. Jeitinho, não. Isso é prejuízo total. Ou você troca ou você não faz. Não dê opção pro cliente. Pare de dar opção, porque ele começa a chorar as pitangas para você e você acha, ai, vou perder o serviço, vou ficar sem fazer, e vai lá e faz uma gambiarra para ajudar o cara. Para de fazer isso. Beleza? Ah, também não, já vi isso. KKKK, o pedal disse. Certo? Esse aqui é uma coisa simples que eu queria falar que traz prejuízo para vocês. Teve uma vez, rapidinho contando para vocês aqui, a gente estava no nosso início, foi no primeiro ano de abertura da loja, bem no início. O Alex tinha um amigo que tinha uma Titan, não era amigo, é um cliente que tinha uma Titan 99. E ele deu problema ali no punho, se eu não me engano, era de seta. Punho de seta, tá? Interruptor do pisca. Deu problema. E o Alex foi lá, o Alex é expert em elétrica, né? E deu um jeitinho, olha a palavra, deu um jeitinho até que chegasse essa peça para trocar dele. Falou, olha, isso aqui vai aguentar por alguns dias, mas precisa trocar. A Rose foi lá, encomendou a peça, né? Porque antes era assim, encomendava sem sinal, sem resguardo de nada. Fui lá e encomendei a peça. Essa peça ficou 10 anos no meu estoque, tá? 10 anos parada no meu estoque. Interruptor de seta, tá? Por quê? O cliente, logo que saiu dali, andou com a moto alguns dias. Quando eu liguei pra ele, eu falei, sua peça chegou, vem trocar. Ele até ia, mas sabe o que aconteceu? Ele falou pra mim assim, dona Rose, ele me chama de dona Rose. Outro dia até eu tava no mercado, ele me deu uma carona pra chegar em casa porque eu esqueci que eu estava de moto com o Alex e eu fui fazer compra e eu esqueci que eu estava de moto. E não dava pra trazer as compras e aí, enfim, ele acabou ajudando a gente. Ele falou, dona Rose, eu acabei vendendo a moto. Eu falei, ixi, lascou. Eu falei, mas por que, meu anjo? Por que você vendeu ela? Porque eu tive labirintite. Eu não posso mais andar de moto. E realmente, desde lá pra cá, ele nunca mais andou de moto. Mas olha pra você ver, fiquei num prejuízo, tá? Por causa do jeitinho do Alex. Alguém aí já fez algum jeitinho que ficou no prejuízo? Às vezes, né, é maior, porque foi ajudar e o cara ficou perturbando os ouvidos aqui. Agora, esse número 7. Esse número 7 aqui vai deixar vocês assim, ó. Nossa, meu Deus do céu! Quem viu a live de ontem? Paulo disse que tinha um monte de fiado. Paulo falou que hoje não tem mais fiado, tá? E eu não falei, esqueci de falar pra vocês, que ele comenta para as pessoas que pedem fiado que eu sou a bruxa, tá? Vocês fiquem sabendo disso, que ele me chama de bruxa, né? Ele fala assim, não, a Rose não vai deixar. Aí eu falei pra ele que eu sou tida como a bruxa pros clientes, mas enfim, toda vez que ele fala que vai falar com a Rose, os clientes falam, não, eu vou fazer o Pix, eu vou pagar e eu arrumei o dinheiro. E ele dá a gargalhada. É o famoso fiado, tá? Número 7 é o fiado. E o fiado envolve muito financeiro. Por que eu estou falando do fiado? Porque o fiado é considerado uma doação. Na maioria das vezes a pessoa não volta para te pagar. Isso aí eu tenho certeza. Você pode aí do outro lado estar trabalhando com fiado e ter clientes maravilhosos
humildes, de localidades bem humildes, que pagam em dia certinho. Você pode ter, tá? Tudo bem. Mas tenho certeza que você também tem uma gama de clientes que já te deu cano, tá? Não existe o 100% do cliente no fiado fiel. Uma hora ou outra vai dar um enrosco. E eu tenho certeza também que aquele que era fiel com você, já aconteceu de atrasar, já aconteceu de não aparecer mais na sua oficina, por algum motivo ele teve um outro problema e ele achou que não era mais importante ali pagar você naquele momento, que ele tinha dinheiro que não era prioridade, tá? Então, o fiado é um ladrão de resultado no financeiro. Ele impede, assim, você compra a peça, você vende a peça, você paga o fornecedor e o cliente não te paga. O dinheiro não entra na sua conta. E muitas oficinas que estão endividadas hoje, boa parte tem fiado. Então, se você tem fiado, comece aí, dá uma podada, poda tudo. Comece a cobrar, fazer cobrança massiva. Fez hora com a tua cara e fala, meu amigo, eu não vendo mais fiado. Passa a cobrança ser ali, ó, inteira, ligar pro cara todo dia, entendeu? E às vezes falar meio grosso com eles, porque senão vai sobrar negativo aí pra você ter que bancar, né? Bancar a moto dos outros aí enquanto eles estão comendo churrasco, andando aí de celular caro, de relógio caro, né? Passeando pra tudo enquanto é lado e você aí tendo que bancar, né? Então é o seguinte, eu sei que vai ter muita gente aqui que vai falar assim, mas eu trabalho com muita empresa, Rose. Que eu escuto isso. Você trabalha com empresa, mas as empresas também não tem problema? Tem problema. Elas podem atrasar, não podem? E quando elas podem atrasar, um boleto, algo que tipo não tem nenhuma consequência, ela dá preferência por atrasar esse do que um boleto que pode ir para protesto. Então, se você trabalha com empresas, tira a nota fiscal, tira o boleto, coloca juro, coloca protesto. Porque se aquela pessoa pagar atrasado, esse dinheiro vai entrar na sua conta. Esses juros vai ser seu, tá bom? E aí eu te faço uma outra pergunta. Os seus fornecedores, quando você compra fiado, porque você compra fiado do fornecedor, você compra, né, parcelado aí 15, 20, 30 dias. É uma forma de fiado, porque é uma esperança de receber. Não vem um boleto para você? Se você não pagar, não vai pro protesto? Por que você não pode fazer isso com seus clientes? E aqui eu digo que não precisa ser só os clientes de empresa, não. Pode ser os clientes físicos também. Por que não? Fala assim agora aqui, ó, para controle maior da loja que você não precisa vir pagar, tá aqui, ó, eu vou emitir o boleto e você vai pagar o boleto. Às vezes a pessoa tem um dinheiro na mão, ela tá vendo um boleto ali, ela vai lá e quita até antes da hora. Então, às vezes é uma forma. Hoje não tem desculpa para não fazer o boleto, tá? Se for o caso aí de manter o fiado, né? Hoje tem empresas, por exemplo, se eu não me engano, o nome dela é Cora. A Cora faz boletos, o Inter faz boletos sem custo, sem você ter que pagar o boleto, né? Beleza? É só para vocês saberem. Mas o melhor de tudo é que você não venda fiado. Se você tiver pulso firme, se você falar não, primeiro não é muito mais fácil. Se você tiver essa disposição de olhar para o cliente e falar não posso, infelizmente eu não trabalho dessa maneira. Se você passar o orçamento para o cliente, já passar as formas de pagamento para já inibir ele qualquer tipo de pedido de fiado. E se ele vier com alguma gracinha, você fala, não, meu amigo, aqui eu parcelo para você a perder de vista, mas fiado aqui nem pensar, eu não tenho condições de pagar fiado. Eu tenho que dar o sinal lá na empresa para comprar no fornecedor para comprar a sua peça. Não tem isso aí, hipótese alguma tem condições de eu fazer. O cara vai dar um jeito de arrumar o dinheiro, sabe por quê? Porque ele precisa da moto pro transporte dele, pro dia a dia dele, pra locomoção dele fácil no dia a dia. Então ele vai dar um jeito, isso é prioridade, tá bom? Então não arrume desculpa para ficar vendendo fiado, porque se você estiver arrumando desculpa para vender fiado, e consequentemente os fiados ficar fazendo hora com a tua cara, você pode estar endividado. Quem aqui está endividado e tem fiado para receber fazendo hora com a sua cara? Escreve aqui nos comentários. Seu Lenildo, eu faço até em 10 vezes se o camarada quiser, mas fiado ele não precisa nem falar
enfiado comigo que ele já... os clientes nem me pedem fiado, gente, pra falar a verdade. Já vendi fiado no passado, já tomei cano, já. Mas aprendi e fui lá, peguei aqueles clientes que eram bons, que pagavam em dia, falei, olha, liguei pessoalmente, conversei, eu, Rose... Falei, olha, eu tô tendo um problema, meu estoque não tá batendo, eu trabalho com outras pessoas aqui, eu tô tendo algumas faltas que, tipo, eu não tô podendo cobrar porque, né, tá tendo, assim, umas divergências, eu tenho que manter o meu estoque muito organizado pra eu poder cobrar dos responsáveis. Só que a partir de agora eu não posso mais vender fiado. Eram 5 pessoas, todas 5 pessoas continuam sendo meus clientes. Inclusive hoje tinha um lá na loja. Tá? Para vocês saberem que não é a questão vou perder o cliente de maneira alguma. Vai alguns deixar de ser o seu cliente? Vai. Porque ele acha que você tem a obrigação de fazer para ele porque ele está levando o serviço para você. E esse tipo de pessoa é infeliz, você tem que deixar passar, tá? Você não tem obrigação de nada, você tá ali sendo um prestador de serviço, é diferente. Beleza? Ó, a Aline tem muito, mas você recebe, né, Aline? Mas tem muitos que te deram cano, eu acredito. Eu lembro que eu atendi uma empresa em Minas Gerais, ele tinha isso aqui, ó, de cheques. E era isso aqui, ó, de cheques. Ele me mostrou. Era muito cheque. Cheque sem fundo. Vamos passar para o número 8. O número 8, tá? Assim, eu coloquei aqui para mais alertar vocês, porque eu já vi essa situação acontecer. Tá bom? Família e amigos. E às vezes tem ali os amigos dos mecânicos que acha porque que o amigo é mecânico que tem que consertar a moto dele porque é amigo dele. Então assim, ó, precisa saber separar as coisas. Eu já tive um caso de uma empresa que eu atendo em que o pedreiro tinha uma moto e levava a moto para consertar na oficina para trocar troco de serviços. Tá certo isso? Não tá, né? Cada macaco no seu galho, não. Você vai prestar o serviço, eu vou te pagar, você vai arrumar sua moto, você vai pagar. Simples assim. Não tem que ficar breganhando esse tipo de coisa. Você não tem que dar baixa nas peças, você não tem que dar garantia, esse tipo de coisa. Para de ficar ajudando as pessoas e às vezes a própria família da gente acha que é obrigação ter que fazer porque é família. Não, gente, é um negócio que você tem. Eu me lembro, olha só, isso não é hoje como empresa, tá? Eu tenho outra mentalidade. Mas eu cresci numa família de muitas comerciantes, né? Padeiros, donos de postos de combustível, várias coisas. E assim, eu lembro que eu era criança e eu ia na padaria, né? Do meu avô ali, do meu tio, depois ficou com meu tio. E eu queria chocolate, eu queria as coisas, né? E às vezes eu não ganhava. E hoje eu entendo por quê. Porque aquilo era uma mercadoria para ser vendida. Obviamente, tinha vezes que eu ganhava, meu tio me dava, meu avô me dava, enfim. Mas nem sempre aquilo era possível. Hoje eu tenho essa ciência de que aquilo é um negócio. Hoje eu vou na padaria do meu tio e eu faço questão de pagar tudo que eu compro lá, porque ali é um produto que ele tá vendendo, é um negócio dele. Porventura, muitas vezes já fui, ele às vezes nem quis cobrar, porque às vezes passa muito tempo sem ir lá, né, quer fazer um agrado e tudo mais, e vice-versa, se ele me pede alguma coisa, que vice-versa, mas é uma coisa esporádica. Agora tem gente que chega a ser sempre, né, tem famílias que acham que tem que ser sempre, dá desconto nisso, dá desconto naquilo. É o seu negócio, você vive disso, né? É isso que leva o pão para tua casa, é isso que leva o dinheiro pro seu financeiro, é isso que deixa seu saldo no positivo. Então tem que ficar fazendo caridade, mesmo que seja família, tem que pagar sim. Você pode dar um desconto? Pode, mas tem que pagar, igual a todo cliente. Eu costumo dizer, emendando aqui no fiado, que foi o item anterior, que fiado nem para parente, né? Porque tem muita família também que acha que tem que fazer fiado e que pode pagar quando Deus quiser. Não é assim? Vocês passam por isso aí na oficina de vocês? Coloca aí nos comentários. Nossa, tem fiado de família e amigos do que de outros. Nossa, tem mais fiado de família do que dos outros aí, ó. Tudo tira dinheiro do bolso de vocês. Gente, vocês estão gostando desse tema, dessa live? Estão aqui conectados comigo? Coloca coração, quer ver esse coração subir aí?
Tá gostando? Que bom, fico feliz, viu? É um assunto que tá trazendo enriquecimento para vocês no sentido de organizar mais a oficina, no sentido de trazer mais conhecimento e ter também, né, conquistar mais resultados no mês, positivo no final do mês. Muito bem, feliz por isso, viu? Show de bola. Fico feliz quando eu trago alguma coisa aqui que vocês aprovam. Isso é muito satisfatório pra mim. É sinal que a gente está falando a mesma língua, né? Não é por menos, né, gente? Tô há 12 anos dentro de uma oficina, então acaba que eu vivo isso na pele todos os dias, né? Vamos passar pro número 9. Eu falei que são 10, então tá acabando, hein? Tá acabando. Já estamos em 1 hora de live, ó. Vamos lá. Número 9. Isso aqui é pra te chamar atenção, tá? Isso aqui a gente tá vivendo uma situação na loja e a gente detalha tudo, tá? Ó, peças que chegam danificadas e você não registra ou esquece de se resguardar, fotografar, tirar ali, guardar a prova dos 9, né? A prova do crime. Então é o seguinte, você vai fazer um serviço na moto cliente, na boa, tem parafuso espanado, tira foto, manda pra ele e fala, parafuso espanado por ferramenta espanada. Esse tipo de coisa. A ferramenta tava estragada, espanou o parafuso. Não foi a minha ferramenta, já veio assim, tá? Vocês têm que deixar isso muito claro. Como eu já vi cliente criar caso por causa de parafuso. Outro dia, um cliente criou caso de um parafuso, não comigo, ele falou que levou a moto numa oficina para trocar rolamentos da coluna de direção da Phaser 250 e a ferramenta da oficina estragou aquela porca, sabe, ali da coluna de direção? Aquela porca. Acho que ela é cromada, se eu não me engano. Olha para vocês verem. Isso são coisas que a gente pode evitar, mas a gente tem que se resguardar. Se chega na nossa oficina, se resguarda. É importantíssimo que vocês tenham um sistema. É importantíssimo que vocês anotem tudo, detalhes. Isso não é perder tempo. Isso é não ter prejuízo lá na frente. Porque esse peão pode vir tá ruim. Um parafuso que vocês viu que estava sem e não avisou, ele vai falar, foi na sua oficina, você tirou e não colocou. Você vai ter que comprar o parafuso, engolir a seco e colocar na moto dele. Porque você não se resguardou que estava faltando e você nem deu opção para ele. Ó, aqui tá faltando parafuso, você quer que eu providencie? Eu não tenho aqui na loja, mas eu posso solicitar para você. Entendeu? Tem parafusos que não são iguais, né? Então isso aqui é para você se resguardar de tudo, detalhes. Eu coloquei aqui um detalhe muito interessante que assim, muitas vezes chega com problema na oficina. Aqui vocês podem até entender que eu vou falar assim, como eu disse no início, eu não sou técnica, né? Eu não sou mecânica, mas só para vocês entenderem. Espelho de freio traseiro de bis 125. Porventura, tem uma porca, se eu não me engano, tem também uma cupilha. Tá faltando a cupilha, você não observa, você vai fazer um reparo no freio, ou você vai fazer uma troca de um pneu, por exemplo. Você não repara que tá sem aquela cupilha, que muitas vezes perde. O que acontece? Essa moto pode rodar e esse freio pode encavalar, virando uma dor de cabeça danada. O que o cliente vai lembrar? Que foi na oficina que trocou o pneu, na sua oficina. E que a culpa é tua e que você que tem que arcar com o prejuízo. Então você tem que prestar muito atenção nesses detalhezinhos que parece bobeira, mas pode trazer um baita prejuízo para você. Tá? Não só prejuízo, não só falando do financeiro, mas também de desestabilizar, tá? Prestem muita atenção nesse tipo de situação. A cupilha é a segurança, o Kim escreveu. Quinho, você já pegou aí alguma bis sem a cupilha? Nós já pegamos várias. Tiro foto e filmo para mostrar e ainda guardo as peças para mostrar pro cliente. Eu faço isso também, WR Motors. Já tive prejuízo assim, tá vendo? O Kim falou. Já passei desta cupilha. Várias. Tá vendo aí, gente? Tá vendo? Vocês vivem isso na pele. Isso é uma coisa que é uma coisa boba. Não sei quanto custa uma cupilha. Deve ser 3, 4 reais uma cupilha. E o prejuízo financeiro que é grande que vem na conta, né? Aí, ó, não só de bis como de ES, CG 125. Todas, isso Gilson, eu dei o exemplo aqui da bis, mas foi para vocês ficarem alertas, né? Porque pode se transformar num prejuízo financeiro muito grande. Bom, número 10. Tá chegando no final, tá?
Tem cliente que diz que foi você que quebrou as peças. Exatamente, exatamente. Que dia a live de precificação? Uai, o Pit Stop Motopeça. Eu não marquei live de precificação, não. Ai, vamos aprender precificação dentro do time, homem. Eu já fiz aula de precificação umas 3 vezes, eu acho. Tô aprendendo com você. Muito obrigada, Arruda. Olha aqui, ó, o Marcos Fumaca, ou Fumaça, não sei. Resumindo, sempre ficar atento no checklist. Exatamente, isso é muito importante. Se você não tem um checklist, você pode recriar um. Você pode inventar um da sua cabeça com tudo que você acha importante. Toda ordem de serviço, você coloca o checklist atrás e faz a pessoa que vai mexer na moto olhar tudo para não deixar escapar nada. Beleza? Número 10, a última aqui, ó, para vocês descansarem. Isso aqui, mais uma vez, eu vou frisar a importância do sistema, tá? O sistema é muito importante para várias coisas no nosso dia a dia, para otimizar o nosso tempo, para nos resguardar, para a gente ter um histórico, muitas e muitas coisas. O sistema é, assim, fenomenal. Ele ajuda demais. Isso aqui, nesse detalhe que eu guardei, número 10, que é o último, vamos ver se vocês adivinham qual é o último tema? Vamos ver aqui quem vai adivinhar? Que eu falei de várias coisas aqui, né? O que foi que eu não falei? Vamos ver se vocês estão afiados aí. Ninguém vai falar nada. Ah, Thiago, acertou de cara. Sistemas. Não é o sistema, Thiago. É sistema, mas não é sistemas de gestão. Ordem de serviço? Não, ordem de serviço não. Não adotar? Não. Isso aqui gente, isso aqui também é um prejuízo grande. Eu já acabei de falar questão de sistemas de gestão. É importantíssimo a gente ter. Troca de óleo? Não. Ah, troca de óleo, você pode ter um problema ali se você não se atentar com o bujão de óleo, né? Se ele tiver ali com... Como é que chama aquela fita branca que enrola nele, que eu esqueci? Esqueci o nome dessa fita. Você pode vir a ter vazamento se você não trocar uma arruela e o cliente vir te falar, tá vazando óleo, e você tem que tirar o óleo, você tem que pagar a arruela de graça porque você não trocou da outra vez, né? Então tem que observar isso, viu, gente? Não é estoque, tá? Vamos lá, vocês não acertaram isso? Olha, eu dei uma dica, hein? Eu vou falar sobre sistema, mas não é sistema de gestão. São os sistemas que a moto tem. A moto, ela tem sistemas de ignição, sistema de alimentação, sistema de iluminação, sistema de carga, sistema de ABS. Olha só, quantos sistemas tem dentro de uma moto? Tem em uma moto. Quais desses sistemas, eu falei aqui, ó, ignição, iluminação, carga, alimentação. Quais desses vocês já tiveram problema? Que o cliente falou assim, nossa, eu mexi na moto e a moto voltou com o mesmo problema? Vou dar uma ajudada em vocês aqui. Quem já teve problema com a elétrica? A injeção eletrônica é o sistema de alimentação. Sistema de carga, injeção, tá na alimentação. Vamos falar do mais chatinho deles? Vamos falar? É o sistema de carga. Sistema de carga, ó. O que tem no sistema de carga? Magneto, obviamente que o Alex me ajudou com isso, tá? Eu sou realista aqui. Tem o magneto, o bobinado ou estator, a fiação ou chicote, tem o regulador retificador, relé de partida e a bateria. Isso compreende o sistema de carga. Você fez uma revisão na parte, né, no sistema de carga dessa moto e diagnosticou que o relé de partida, o regulador retificador, o retificador está com defeito. Naquele momento você diagnosticou que tinha que trocar o retificador da moto. Naquele momento era o defeito da moto. Só que se você troca só o retificador, resolveu o problema, o cliente te pagou, foi embora, tchau e benção, tá errado? Tá.
Sabe por quê? Você pulou a etapa principal. Ai, mas tem que trocar tudo, Rose. Não, você não tem que trocar tudo. Você tem a obrigação, para que você não tenha prejuízo, para que você não tenha encheção de saco, principalmente se você pegar uma mulher que para vir falar no seu balcão que a moto está com o mesmo problema. Porque se der problema em todos esses itens que eu falei, a moto vai voltar do mesmo jeito. E o cliente vai falar, a moto tá do mesmo jeito e você vai ter que ficar mexendo, mas eu troquei isso, troquei aquilo, eu fiz foi isso na sua moto. Não. Você, no primeiro momento que você vai trocar aquela peça, você tem que deixar claro, mas assim, muito claro, em mensagem por WhatsApp, em iOS registrado, em assinatura do cliente, que o sistema de carga é composto por X peças e que naquele momento o problema estava naquela peça que você estava substituindo. Que nada impede de dar uma semana, 2 dias, outra peça do sistema de carga vir a dar defeito e o problema voltar a acontecer. Que você não tem como prever o tempo de durabilidade da peça, já uma vez que você fez o teste trocando uma única peça e ficou tudo perfeito. Naquele momento era só aquela que tinha dado defeito. Se a pessoa quer garantia total, se a pessoa falar não aceito, então vamos trocar tudo. Toca um orçamento nos peitos dela de fiação, de rotor, né? De bobinado, de bateria, de tudo, que eu quero ver se ela vai fazer, se ela vai aguentar. Não vai. E aí você faz ela assinar que ela está ciente que naquele momento o problema era exclusivamente naquela peça. E nada impedia de outra peça, porque vocês sabem que a elétrica, por exemplo, né? Falando aí do sistema de carga, uma peça precisa da outra para funcionar. E se der defeito hoje no retificador, amanhã der defeito aqui no relé de partida ou na bateria, é outra peça e não vai funcionar do mesmo jeito. O cliente, você vai evitar que o cliente venha e fale que a moto está com o mesmo defeito. Quando ele vier, você, óbvio, tem todo o registro, você tem toda a informação no seu sistema de gestão. Você vai fazer o quê? Você vai abrir o seu sistema, vai analisar os últimos atendimentos e vai falar, no momento lá atrás nós trocamos, substituímos tal peça da sua moto. Hoje a sua moto pode estar com outro defeito. Ou a peça que eu coloquei pode ter dado garantia? Pode, mas todavia eu vou conferir. Se não for ela, a gente vai ter que fazer outro diagnóstico para ver qual é a peça agora que está com defeito. Beleza? Outra coisa também, isso... Para o cliente que é leigo, para ele tudo é uma coisa só. Para ele a ignição, alimentação, injeção eletrônica, iluminação, tudo é elétrica. E seria interessante se você, do outro lado, estudasse esses sistemas separadamente para dar esse nível de explicação para o seu cliente. E quando você trouxer isso no balcão, ele vai ver que dali do outro lado, do lado do balcão, por mais às vezes que tem uma mulher, que ela está entendendo o que ela está falando. E você deixa bem claro e ele vai ver que você não tá ali falando balela. Então, assim, sistema de ignição, de alimentação, de iluminação, de carga, dá uma trocada de ideia com o seu mecânico aí, vê o que compõe esses sistemas para você ter argumentação, para você montar o seu diagnóstico, tá? Que é importante você aumentar um diagnóstico, é importante você repassar os mínimos detalhes para o cliente, para você valorizar a sua mão de obra. Lembra da última live que a gente teve, da valorização da mão de obra? É assim que funciona esse tipo de conteúdo aqui. Esse tipo de situação, onde, por exemplo, na ignição, que tem contato, tem interruptor de partida, tem algum defeito, você tá lá tudo explicadinho pro cliente. Motocicleta apresentou o problema no sistema de ignição, certo? Sistema de ignição é composto por XYZ. Você pode fazer do jeito que você quiser, mas é importante que você deixe isso registrado com o seu cliente para ele não vir na sua porta te tirar o juízo falando que a moto está com o mesmo problema e que a culpa é sua e fale até umas borrachas, te deixa magoado, te deixa chateado, não quer pagar. Tá? Outro dia teve uma seguidora que falou aqui comigo que fez uma revisão, né? Fez um diagnóstico numa moto e que o marido dela falou, não, tinha que trocar a fiação. O cara não quis trocar a fiação. E agora ele quer trocar a fiação, não tem jeito, a fiação tá toda bichada.
e ele não quer pagar mão de obra para trocar a fiação. Aí ela veio comentar comigo. Outra coisa também, aproveitando aqui que eu comentei sobre a elétrica, tá? Eu vou falar uma coisa aqui para vocês, para finalizar esse papo gostoso de nós hoje. Vocês gostaram desse papo, galera? Curtiram essas ideias que eu passei para vocês hoje? Tudo que eu falei aqui hoje foi para que vocês tomem cuidado, para que vocês tenham aí observância no dia a dia de vocês, para que vocês não somem prejuízo, tá? Porque afinal de contas, não é só o prejuízo do tempo que você tem para refazer um serviço, mas também tem prejuízo de peça, que muitas vezes sai do seu bolso, sai aí da sua oficina, e os custos variáveis, por exemplo, onde tem ali as partes, por exemplo, de serviço de terceiros, onde tem ali peças, é pesado no nosso painel, sabe? Você tem que ter controle massivo desses gastos para que você tenha mais resultados para baixo. Então, assim, foi algo que eu quis trazer para que vocês tenham sempre esse alerta em mente, tá? Porque, de certa forma, trazendo prejuízo, né? Trazendo aí coisas para vocês pagarem, é algo que vocês vão deixar de ganhar, né? Vai perder. Que seja no tempo de trabalho, que seja no dinheiro, né? De uma peça que você tá tendo que bancar pro cliente, porque isso acontece. Já paguei peça para cliente sem ter culpa, tá? E eu sei que muitos de vocês já devem ter pago, tá bom? Mas às vezes a gente se resguardando, a gente trazendo cada vez mais o resguardo para o nosso lado, no sentido de ter um sistema de gestão, anotar tudo. Isso aí sempre você vai estar um passo à frente do cliente, tá? Para finalizar aqui sobre a parte da elétrica, eu quero dizer aqui, ó, tem uma peça que costuma dar defeito na elétrica e que eu vejo muitas vezes muitos mecânicos tentando reparar. E quantas peças dessas eu já troquei com muitas gambiarras, porque vai, né, dando problema. E ela como é uma peça que ela liga a moto inteira, que é o chicote, tá? Chicote principal, e ela faz parte de vários sistemas do que eu falei aqui, né? Porque conecta em vários lugares. Uma gambiarra aqui, uma gambiarra ali, uma emenda aqui, outra emenda ali, deixa até o seu diagnóstico confuso, deixa até o mecânico confuso. Então, se você pega hoje uma moto que tem um chicote muito remendado, com muita gambiarra, não tenha dó. Já logo fala pro cliente, olha, aqui, meu amigo, é o seguinte, para começar tem que trocar essa fiação, porque não tem condições de fazer teste nenhum na sua moto com esse chicote dessa maneira. Lembre-se sempre, a moto não é tua. Ele que fez as gambiarras, ele que paga por prejuízo agora. Não é culpa tua, beleza? Então assim, ó, pegou um chicote com remendo, taca ali logo, vai vender peça. Vai vender uma peça nova pra você não ter dor de cabeça, pro seu serviço ficar bem feito, tá? Se você tentar remendar chicote aí, amanhã ele estoura em outro lugar, aí o cliente vai vir, mas eu paguei pra remendar. Ele não vai entender que foi no mesmo lugar não, tá? Não vai entender, ele vai querer colocar... Você vai querer te dar o prejuízo para você pagar. Perfeito, galera? Ter controle da situação, né, Rose? Sempre. A gente tem sempre que estar um passo à frente em todas as situações na nossa oficina para se resguardar sempre e manter, né, as nossas contas em dia, nosso caixa em dia, a paz interna dentro das nossas oficinas. Quero pedir para vocês, quem gostou dessa live, tira um print, faz uma graça pra mim, coloca lá a oficina organizada, curti pra caramba, Rose, traz mais conteúdo. Se você quer participar da semana que vem, a semana da oficina no positivo, tá? No caminho do positivo, tem um link na bio, faz a sua inscrição lá, vai ser de graça, não vai pagar nada e você vai ter uma semana, quase uma semana, eu vou te falar que é uma semana não, mas vai ter dias de muito conteúdo. Então assim, por mais que você às vezes não vá entrar no time, dessa vez não é o momento, não tem problema, você participa pra você ver os conteúdos que eu tô preparando, que tá muito bacana, tá bom? Muito bacana mesmo. E se você tiver a oportunidade de entrar no time, vai ser um prazerzão ter você. Em junho a gente vem com toda a força, se Deus quiser, que era uma nova turma aí, super empolgada, porque os alunos que eu tenho, que já são bastante, ontem a gente teve o Paulo aqui, amanhã a gente vai ter a Alessandra, tá? Já vou falar aqui com vocês. Eles já estão tendo resultado, gente, já estão tendo lucro, tá? Então, eles já estão de boa na lagoa. Perfeito? Agora eu quero mais. Quero outras pessoas que precisam desse tipo de conteúdo. Fechou?
Beijo grande para todos vocês. Obrigado pela presença. Vão descansar. Boa noite para todo mundo. Muito obrigado pela participação. Um beijo enorme. Fiquem com Deus e até amanhã, se Deus quiser. Beijo. Tchau, tchau.